Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Bom, já tem um tempo que eu estou falando que vou gravar esse vídeo sobre sono. Para quem me conhece mais próximo, quem já me escutou em palestras, sabe que eu sempre associo esse tema, o sono, em relação à saúde mental. São coisas, conforme a gente vai aprofundar aqui, são intrinsecamente associadas, e é justamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. E um fato interessante, pessoal, dormir é tão importante para a nossa sobrevivência quanto beber água. É um comportamento fundamental selecionado pela nossa história evolutiva. Para vocês terem ideia, a gente passa 1/3 da nossa vida praticamente dormindo. Quando a gente dorme, o nosso cérebro passa por uma lavagem literalmente mecânica, removendo toxinas, um assunto que a gente vai aprofundar um pouco mais. E no sono REM é onde acontecem os sonhos, e também é uma fase muito importante para a consolidação da nossa memória e para a aprendizagem emocional. Os ciclos de sono também são importantes, Nós passamos por fases quando a gente está dormindo. Nós temos ali um sono leve, temos o sono profundo e o sono REM. Muitas pessoas confundem o sono REM como se fosse o sono mais profundo, e vocês vão ver que não é bem assim. E a gente tem um estado de vigília, que é esse, quando a gente está acordado, consciente, falando. Para vocês terem ideia, o sono REM é aquele que está ali no limite, na fronteira entre a gente estar no estado de vigília e entre a gente estar dormindo. É muito comum também, por exemplo, quando a gente acorda no meio de um sonho, A gente está ali naquele limite, naquela fronteira, você não sabe muito bem se você está dormindo, se você está acordado. É caracterizado também o sono REM. Cada ciclo de sono dura em média 90 minutos e a gente repete isso em torno de 5 vezes por noite. E o sono profundo ele é muito, muito importante para a nossa recuperação física e mental. E é interessante também a quantidade de horas ideal para cada fase da vida, Para cada idade. A gente vê os bebezinhos, eles demandam muito, eles passam muito mais tempo dormindo, em torno de 14 a 17 horas. Conforme o tempo vai passando, isso vai diminuindo um pouco, As crianças pequenas, ali entre 1 a 2 anos, isso já cai para entre 11 e 14 horas. Idade pré-escolar também já diminui um pouco para 10 em 13. E vai indo até que os adultos, a literatura demonstra que a gente tem um sono que de fato é revitalizador, que é um sono saudável, se a gente dormir minimamente entre 7 e 9 horas. Ah, mas eu durmo 6 horas e me sinto bem. Tem pesquisas, pesquisas contundentes que demonstram que a percepção, ela destoa um pouco, por exemplo, de déficits cognitivos. Tem pessoas que dormem 6 horas, tem uma percepção que está ok, muito embora ela comece a já ter algum tipo de prejuízo cognitivo. Então é no mínimo 7 horas, entre 7 e 9, o ideal sendo 8 horas por noite. A privação de sono está correlacionada a basicamente quase todas as doenças psiquiátricas e metabólicas, por exemplo, hiperlipidemia, obesidade, diabetes. Há uma correlação entre a privação de sono e problemas metabólicos, e isso acaba criando um ciclo vicioso. A insônia, pessoal, já não é um problema, já não é um fator de risco só para a saúde mental, mas também para a saúde metabólica. E tem uma questão que complica um pouco mais, é que as consequências da privação de sono, elas são dose dependentes. O que significa isso? Quando a gente fica privado de sono, quanto mais tempo a gente vai ficando, maiores são os danos. E aí, pessoal, sobre as consequências ainda da privação de sono, eu tive acesso a um artigo que foi publicado na Nature, uma revista científica britânica. Vou deixar aqui no link o artigo. E ele traz diversos aspectos de como a privação de sono pode afetar aí funções cognitivas, a nossa capacidade de um modo geral. Entre os diversos prejuízos cognitivos, um que acende um alerta é basicamente a atenção. Uma pessoa que está privada de sono, ela começa a ter microlapsos atencionais. E é interessante que eles mostram como que a privação de sono afeta o funcionamento, por exemplo, do nosso tálamo, O tálamo ele funciona como um grande mensageiro dos nossos córtex, Ele que liga ou desliga aí um processo atencional em detrimento dos diversos estímulos que a gente tem. Um exemplo, quando a gente vai falar desses estímulos, é, por exemplo, a sua roupa, Pensa você, até antes de eu falar, você não estava percebendo que a sua blusa, por exemplo, estava tocando aí nas suas costas.
Então, tudo isso passa pelo tálamo. E o tálamo, diante de tantos estímulos, ele seleciona aquilo que, de fato, merece ser o foco da atenção, por exemplo. O artigo traz essa imagem, né, que demonstra aí graficamente, vamos dizer assim, um cérebro de uma pessoa descansada, como que o tálamo dela, em tese, funciona. Eles colocam essa função como se fosse uma pequena pirâmide, né, que formasse um pêndulo. E, ora, quando a pessoa está em atividade, né, vocês podem ver aí que é a parte de cima, quando a pessoa está em atividade, a rede neural que é ativada, né, pelo tálamo é justamente a frontoparental network, que remonta aí às nossas funções cognitivas. Ao passo que quando a pessoa ela não está executando determinada atividade, ela entra naquela rede de modo padrão, que é uma rede quando a gente está um pouco desligado, um modo meio que de flow. Acontece, pessoal, que uma pessoa privada de sono, o tálamo ele deixa de funcionar como esse pêndulo, né, alternando corretamente entre essas duas redes de conexões neurais. Ele funciona de forma instável. Ele ativa a rede frontoparental desnecessariamente em determinados momentos e também, de outra forma, a rede de modo padrão, causando ali uma certa instabilidade, causando ali microlapsos atencionais. O outro grande impacto que a privação de sono causa é no nosso sistema de recompensa. Ela meio que bagunça ali a nossa percepção de valor de recompensa. Uma pessoa descansada, ela meio que tem ali um cálculo, né? O gráfico tenta demonstrar isso de certa forma, mas vocês vejam, hipoteticamente, né? Se eu for na academia, eu vou ter esse retorno. Se eu ficar aqui, sei lá, sedentário, eu vou ganhar esse. A gente faz meio que um cálculo, né? Uma inferência, uma percepção, que é a melhor palavra, de recompensa para cada atividade que a gente vai fazer. E a gente tem isso muito claro. E a pessoa que está em privação de sono, isso tudo fica um pouco meio que achatado, né? A pessoa não consegue distinguir muito bem entre, sei lá, ir na academia e comer uma pizza, por exemplo. Um outro fato muito interessante que esse artigo demonstra é que a privação de sono, ela pode implicar, inclusive, em dificuldades interpessoais, né? Dificuldades sociais. Isso porque as pessoas privadas de sono, elas têm, além de ter uma reatividade emocional maior, elas acabam tendo uma dificuldade maior de detectar emoções. O artigo ele traz uma ilustração interessante, ele traz a imagem demonstrativa, né? Por exemplo, uma pessoa sorrindo e depois uma pessoa com a cara de assustada. E demonstra como que uma pessoa descansada iria enxergar isso de uma forma muito equivalente ao que foi demonstrado, e uma outra pessoa privada de sono, como que ela enxerga a situação um pouco, ela não faz uma distinção correta. E, por óbvio, isso pode gerar, em certa medida, algum nível de conflito ali durante as relações sociais. Um outro grande campo que o artigo traz é em relação à memória, né? A gente sabe que existem diversos estudos demonstrando a importância do sono para a consolidação das memórias. Mas nesse artigo eles trazem um fato interessante também, que é justamente que a privação do sono ela compromete especialmente o processo da codificação da memória, né? Ou seja, aquela nossa capacidade de formar novas memórias, e a atividade do hipocampo é reduzida após uma noite sem sono, por exemplo. E aí eu já direciono para você, né? Como que está seu sono? Como que você lida com uma noite mal dormida? Como que isso te afeta? Já parou para pensar nisso? Eu trouxe esse artigo como exemplo, pessoal, mas há diversos outros que demonstram como a privação de sono pode afetar a nossa saúde de um modo geral. Por isso que é importantíssimo que você entenda, sono é algo inegociável. A partir do momento que você virar essa chave na sua vida, você vai começar a perceber a diferença que uma boa noite de sono traz. E aí, pessoal, que entra a higiene do sono, que é um protocolo comportamental, que é o padrão ouro para tratamento de insônia e também para quem quer melhorar ainda mais a qualidade do sono. Antes disso, é interessante entender como se dá a indução do sono, né? O que faz com que a gente fique com sono. São basicamente dois mecanismos. Nós temos um mecanismo homeostático, né, que se dá ali pela pressão para dormir, né, sleep pressure, a gente vai falar um pouco sobre ele. E o outro tem a ver com o ciclo circadiano. Não à toa que a primeira dica, né, para quem quer melhorar a qualidade do sono é se expor à luz solar logo pela manhã, né? Acordou, abre as janelas, se expõe à luz solar entre 20 e 30 minutos. Por isso que a gente fala muito que uma boa noite de sono começa ainda pela manhã. Isso tudo tem relação com a função do nosso hipotálamo, né? O hipotálamo ele regula ali não só o sono, mas a nossa disposição de um modo geral, a nossa fome, a libido.
e ele também compõe aí o nosso reloginho biológico, né? O ciclo que a gente completa dentro de um dia, nosso ciclo circadiano. E como que funciona isso? Lá no hipotálamo, a gente tem uma região pequenininha chamada núcleo supraquiasmático. Então vocês vejam, quando a gente expõe os nossos olhos, né, à luz solar, nós temos células receptoras na retina que elas captam informação de luz, envia lá para esse núcleo supraquiasmático, onde nós temos os genes clock. Esse nome, né, inclusive essa tese, ela foi objeto inclusive de um prêmio Nobel, se eu não estou enganado, de 2017. Os caras que conseguiram definir bem essa circuitaria e eles constataram a função desses genes clock. E como que funciona? Esse gene, né, o DNA, ele produz um RNA que transcreve uma proteína. Essa proteína vai sendo produzida dentro da célula, até que ela chega no limite, né, dela, e ela mesma se autorregula, ela mesma para a produção. E esse ciclo do gene clock, ele tem a duração de exatamente 24 horas. E é interessante que esse ciclo de 24 horas, independente da luz, essencialmente, ele vai estar acontecendo no nosso cérebro, né? Inclusive, há experimentos que colocaram pessoas em cavernas, que elas continuam dormindo e acordando, né, nesse ciclo de 24 horas, porém, sem o marcador da luz, o horário de dormir se arrasta, né? A pessoa passa a dormir às 15 e acordar às 11, meia-noite, por exemplo, conforme a produção do gene clock. Mas o que acontece? A exposição à luz, especialmente à luz solar, ela manda um sinal, né, um marcador lá para o núcleo supraquiasmático que inicia a contagem dessa produção. Então é muito importante que você, na primeira hora, se exponha à luz solar. E por que luz solar? Muitas pessoas falam, não pode ser uma luz artificial. Inclusive, isso aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas estavam dentro de casa, acordavam, tudo fechado, já iam para o computador, ficavam lá e dava meio-dia, a pessoa saía na janela, saía na varanda para depois almoçar. E muita gente começou a ter problema de sono, né? Ter algum tipo de desencontro no horário de dormir, enfim. A questão, pessoal, tem relação com a quantidade de lux, né, de luminância que a gente consegue através de uma luz artificial e através do sol. Isso é muito fácil, inclusive simples, né? Você tem aplicativos, depois olha aí, medidor de luz. Vocês vão conseguir aplicativo que você consegue constatar a quantidade de lux presente no ambiente que você está. Vou colocar essa foto aqui. Essa foto eu estava dentro de um ambiente fechado, era de dia, mas eu estava num ambiente fechado, era academia, com muita luz, mas luz artificial, dando em torno aí de 300 e poucos lux. E essa outra, eu já estava num ambiente bem aberto, né, com incidência de luz solar, e vocês vejam que eu já estava atingindo a 13 mil lux, mais ou menos. Então, isso é interessante porque a luz solar, ela sim oferta uma quantidade suficiente de lux que vai ativar e permitir o funcionamento correto aí dos gene clocks. Então, por isso que é muito importante, né, você acordar, abrir a janela do seu quarto, deixar entrar a luz solar, e não é muito tempo, né, você fica uns 20 minutos logo pela manhã, já é algo suficiente, e também não precisa deixar o sol bater diretamente no seu olho. E essa dinâmica, pessoal, também está intimamente associada aí a esse ciclo circadiano que eu havia dito, né? Tem um cascateamento de hormônios, de neurotransmissores, que eles participam do processo. Vocês vejam, durante ao final da noite de sono, a gente vai tendo ali a diminuição da produção de melatonina. Logo pela manhã a gente começa a ter pico de cortisol, né, que vai nos acendendo. E isso vai tendo diversas ramificações ao longo do dia. Ao final do dia acontece também o efeito contrário. A gente começa a ter uma produção elevada de melatonina, aumenta a temperatura corporal, até que a gente tem o sono induzido. Esse é um dos mecanismos, né, o ciclo circadiano. O outro, que inclusive tem relação com a próxima dica, é um processo homeostático. Geralmente, além de se expor à luz solar logo pela manhã, uma outra grande dica quando a gente vai falar de higiene de sono é evitar cafeína, né, estimulante, após as 15, 16 horas no máximo. Isso por quê, pessoal? Isso tem relação com esse outro mecanismo homeostático, que é a pressão para dormir, o sleep pressure. A cafeína, né, ela é uma molécula que ela é antagonista de adenosina. Vocês vejam, o nosso mecanismo de energia, né, ele vem quebrando ali conforme a gente vai
executando atividades intelectuais ao longo do dia, o trifosfato de adenosina vai sendo quebrado até que o último produto dele é a molécula da adenosina. O excesso de adenosina no nosso cérebro ele produz uma pressão para dormir. Nós temos no cérebro receptores de adenosina, cuja cafeína é um antagonista. Isso significa que nós temos lá nossos receptores de adenosina, a cafeína ela engana, né? Ela se passa pela adenosina e ela acaba se colando ali naquele receptor e inibindo o sono. Então, por isso que é importante a gente estar atento e evitar o café para ele não atrapalhar essa dinâmica da pressão para dormir. A cafeína ela tem uma meia-vida, inclusive, de 6 horas no corpo, e também vale ressaltar que a cafeína a gente não encontra não é apenas no café, a gente tem cafeína aí, energético, entre outras bebidas. Outro ponto, pessoal, de extrema importância é utilizar a cama, né, a nossa cama, apenas para atividades sexuais ou para dormir. Tem muita gente que se acha super produtivo, chega de casa cansado e tá cheio de problema, pega o notebook e vai para a cama, leva problema para a cama, né? Não prioriza ali aquele ambiente, não constrói aquele microambiente como um ambiente propício, né? Estritamente ao sono, né? E isso tem uma relação direta também com o sono de qualidade. É muito importante que você crie ali seu santuário, seu quarto, sua cama, local para duas coisas, para dormir e para atividades sexuais. E para além disso, a gente também precisa construir à noite, né, uma rotina que favoreça o sono. Hoje nós temos muitas luzes brancas, né, luzes artificiais, e a ciência também já comprovou que a luz amarela, né, que remonta lá às fogueiras dos nossos antepassados, os caçadores-coletores, elas são mais agradáveis e elas também não são inibitoras do sono. O nosso cérebro também ele gosta de consistência, né? Manter uma rotina tanto na hora de deitar quanto na hora de acordar, independente se é final de semana ou dia de semana. Essa rotina é muito importante para a gente habituar um horário e contribuir para essa indução do sono. E por fim, pessoal, começar a diminuir aquelas atividades que exigem um esforço, né, mental maior, especialmente na hora de dormir, aquele tipo de atividade mais complexa, né? Até umas 3 horas antes de dormir não é bom mais fazer esse tipo de atividade. E muito cuidado também com televisão. A televisão em si não é um grande problema, o problema às vezes é mais o conteúdo, né? Às vezes a pessoa, antes de dormir, ela quer assistir um filme, sei lá, um filme de terror, um filme de ação, cujo aquele conteúdo acaba sendo um estímulo comportamental, né? Acaba sendo um gatilho para ela e ela fica mais acesa. E essas pequenas coisinhas, pessoal, que tem relação com aquilo que a gente falava naquele outro vídeo sobre microambiente, né? São aquelas coisas que são simples, que estão sob seu controle e que se você implementar, você vai passar a ter grandes resultados. A literatura sobre sono ela é vasta no quesito de benefícios de uma boa noite de sono e também há diversas evidências, como foi mostrado, de que a privação de sono ela pode, especialmente a médio e longo prazo, trazer grandes prejuízos. Há uma doce ilusão, as pessoas às vezes falam, não, eu vou dormir 5 horas por noite porque eu preciso ser produtivo, né? Trabalho enquanto eles dormem, enfim. É um doce engano, está mais do que comprovado que o nosso cérebro ele precisa desse descanso. E para você que acompanha aqui o canal, para você também que está engajado em buscar um estilo de vida melhor, mais saudável, o sono é o hábito angular. Quando você regular seu sono, você vai ter muito mais disposição para se empenhar em atividades físicas, né? Muito mais disposição para trabalhar. E isso, pessoal, esses pequenos hábitos, né? Essas pequenas mudanças na rotina que a gente vai fazendo a cada dia, vão trazendo resultados. Até porque nós somos a soma de todos os nossos dias.